São 7h19. Prefeitos ganham apoio em Brasília. O presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, defende pauta de interesse dos municípios. As informações com Sátiro Salles. Prefeitos dos municípios do Ceará que se integram à mobilização de gestores de centenas de cidades brasileiras, que começou nesta terça-feira e se estende durante esta quarta-feira em Brasília, ouviram com entusiasmo as declarações do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que saiu em defesa da votação de diversos projetos de interesse da agenda municipalista. Segundo o presidente, mais do que votar propostas que beneficiem os municípios, é importante reformar o Estado e garantir recursos para melhorar a vida da população. Maia destacou, por exemplo, a necessidade de inclusão dos estados e municípios na PEC paralela da reforma da Previdência. Ele também anunciou a votação da proposta que aumenta o repasse da União para o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, em 1%, a PEC 391/2017, que está pronta para o plenário da Câmara dos Deputados. Outro tema de interesse dos municípios e que deve integrar logo a pauta da votação é a PEC 98/19, que permite à União compartilhar com os estados e municípios os recursos arrecadados com o pré-sal. Maia quer votar o texto antes do leilão da área da cessão onerosa, previsto para o fim do ano, para assim garantir os recursos para os entes federados. O presidente da Prece, Nilson Diniz, definiu como satisfatório o movimento realizado pela Confederação Nacional dos Municípios em defesa dos projetos dos municípios brasileiros. Com informações do Ceará agora, para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. O presidente da Associação dos Prefeitos do Ceará, a Prece, Nilson Diniz, que participou das articulações em Brasília, como citou o nosso correspondente Sátiro Salles, está neste momento conosco por telefone para falar sobre a agenda dos municípios na Câmara Federal e no Senado. Presidente Nilson Diniz, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. No texto que o Sátiro acaba de nos repassar, definiu como satisfatória para o senhor o resultado dessa articulação. Os prefeitos saem contemplados desse movimento durante a semana em Brasília. Bom dia, presidente. Bom dia, Luzinô. Bom dia a todos os ouvintes da Alerta Geral. Eu acho que mais uma etapa que a gente consegue mobilizar bem o Brasil, né? Nós tivemos lá em torno de 1.000 prefeitos lá no auditório Nereu Ramos, lá na Câmara Federal. Uma articulação da Prece, foram mais de 30 prefeitos do estado do Ceará, e a articulação feita pela CNN, que é a nossa Confederação Nacional dos Municípios. E ontem nós tivemos aí a participação de dezenas de deputados federais, senadores lá no nosso encontro, como também a presença do Rodrigo Maia, presidente da Câmara Federal, onde grande parte desses projetos que a gente vem lutando desde a época da marcha serão aí com certeza uma finalização para que a gente possa garantir melhores dias para os municípios cearenses e brasileiros, né? Então ontem, nós tivemos a palavra lá do presidente, e o que é que a gente queria ouvir era a palavra dele de colocar em pauta, né, de maneira mais célere, a aprovação da cessão onerosa do petróleo, né, que pode trazer para o Ceará, só para o Ceará, estado do Ceará, município e estado, mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais, tanto para o município como para o estado. Então, é um recurso extra importante. Os estados brasileiros e os municípios brasileiros, em especial o Ceará, estão precisando desse recurso para fechar esse caixa, e a gente pediu essa celeridade. Essa seria uma pauta mais, diria, emergencial, presidente, em relação às outras que são estruturantes, que a gente vem trabalhando ao longo do tempo, que você até acabou de falar aí, mas que são importantes, como a reforma da Previdência. Muitos municípios cearenses precisam entrar nessa PEC paralela, porque é importante para os municípios que tenham previdência própria, né? Além disso, a questão da Lei Candia, a reforma tributária, 1% do FPM para o mês de setembro, a nova lei das licitações, a distribuição justa do ISS, o prazo para o fim dos lixões, a PEC 48, que é aquela PEC que os recursos vindos lá do Tesouro, eles vêm direto para
para o município de origem do trabalho, não passando pela Caixa Econômica Federal, que isso aí também é uma solicitação dos prefeitos. Nós temos a Caixa Econômica, uma grande parceira, mas está sem braço e sem estrutura para poder trabalhar e fiscalizar e evoluir os trabalhos dentro do estado do Ceará e do Brasil. Então Presidente... é uma outra PEC também que nós estamos trabalhando, que é a PEC 48. Presidente Nilson Diniz, o senhor cita uma longa pauta, uma longa agenda dos municípios em Brasília. O presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, disse para os senhores gestores que é prioridade a votação dessa PEC que disciplina a destinação dos recursos da seção onerosa do petróleo para estados e municípios. Na expectativa dos senhores prefeitos, essa PEC já entra em votação na próxima semana? É possível contar com esse dinheiro ainda neste ano? Bom, primeiro a gente tem que fazer um agradecimento ao nosso senador Cid Gomes, né? Há uns 10 ou 15 dias nós tivemos com ele na Comissão de Constituição e Justiça, onde ele trabalhou essa PEC lá no Senado, e ela foi aprovada por unanimidade lá na CCJ. Depois, no Pleno, na semana seguinte, foi aprovado por unanimidade do Pleno do Senado. Então, houve aí uma participação de todos os senadores, mas um agradecimento especial à sensibilidade, à condução e à capacidade do nosso senador Cid de conduzir isso de forma uniforme e também consensual com todos os senadores desse país. Uma matéria difícil, que trabalha sobre recursos, e a gente faz esse agradecimento. Nós estamos e solicitamos ao nosso presidente, Rodrigo Maia, e ele fez um compromisso lá de fazer o mais célere possível. É claro que a gente precisa, porque houve uma modificação lá no Senado de colocar os critérios de distribuição, que vão ser agora através do FPE, que é o Fundo de Participação para o Estado, os 15%, e FPM para os municípios, também 15% para os municípios. Então, essa mudança enseja de uma nova votação na Câmara, certo? Então, esses recursos, eles serão o mais rápido possível trabalhados. Nós queremos que esse mês de setembro e no começo de outubro a gente tenha votado essa parte já, né, nas duas sessões lá na Câmara Federal, para no dia 6 de novembro teremos o leilão, e até o final do ano, ou totalidade ou em parte desse recurso possa já entrar nos cofres dos municípios esse ano. Então a nossa expectativa é que entre uma parte agora no final do ano e uma parte no começo do ano que vem. Essa seria assim, a parte mais prática desse momento que nós estamos vivendo, mas acreditamos que esse seja um dinheiro novo que vai ajudar muitos municípios dos estados brasileiros. Presidente Nilson Diniz, eu quero agradecer a sua presença no Jornal Alerta Geral para dar esclarecimentos aos nossos ouvintes e internautas em todo o interior do Ceará e na região metropolitana de Fortaleza sobre essa pauta de votações no Congresso Nacional que tem reflexo direto na vida da população do cearense, principalmente dos pequenos municípios. Vamos acompanhar a votação desses projetos e torcer que, com a acessibilidade dos senadores e deputados federais, essas matérias sejam aprovadas e o dinheiro chegue nos cofres dos municípios e também do estado do Ceará para ser convertido em obras e benefícios para a população. Ao senhor, nosso bom dia e nosso muito obrigado. Obrigado, Luzinô. Obrigado a todos os seus ouvintes aí do Alerta Geral. Grande abraço, meu amigo. Obrigado aí.